Quem ama o Senhor aí? O Senhor é muito bom, você não acha? Oh Deus, Tu és bom, Pai. Versículo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 9, amém? Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes de glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurados os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos que serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. 6. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. 7. Em lugar da vossa vergonha terei dupla honra, e em lugar da vossa afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto firmarei em verdade a sua obra, e farei uma aliança eterna com eles. 9. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os que virem os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Existem algumas outras versões que falam como família do Senhor. Amém? Esse é uma passagem que eu particularmente amo muito. Aqui a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus estar sobre nós, e ele fala que o fato do Espírito de Deus estar sobre nós, essas coisas que devem acontecer, a tristeza, a angústia, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos afeta, é contra o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é alegria, é gozo, é felicidade. Isso é o Espírito Santo. Nós precisamos compreender quais são os benefícios do Espírito. E quando nós falamos de família, e aquilo que eu quero falar essa noite é sobre aquilo que o Senhor nos deu em Isaías 61, que foi o Espírito Santo do Senhor. Ele nos deu esse Espírito para que nós pudéssemos proclamar o Evangelho, e para que a nossa vida pudesse ser melhor. Deus, Ele não entregou o Espírito Santo para nós, para que nós pudéssemos viver da mesma maneira. Porque se nós continuássemos vivendo da mesma maneira, quando nós conhecemos o Senhor e o Espírito Santo, a verdade é, qual é a recompensa, se não for a salvação na eternidade, mas para essa vida que nós receberemos de benefícios de Deus. E a verdade é que os benefícios de Deus e do Espírito Santo, eles são grandiosos, mas nós precisamos conhecer e fazer com que Ele flua em nossas vidas. Porque a verdade é que quanto mais nós deixarmos o Espírito Santo fluir em nossas vidas, mais Ele vai passar para as pessoas que estão diante de nós e ao nosso redor. O objetivo de Deus é que nós possamos ser transformados e beneficiados pelo Espírito Santo que Deus nos outorgou, Ele nos entregou, para que nós pudéssemos ser transformados e viver as bênçãos que Deus tem na nossa vida nessa terra, amém? A verdade é que nós não viemos para a igreja e não conhecemos o Senhor para vivermos uma vida de migalhas e de tristeza, e muito menos a nossa família e aquilo que Deus tem e que Deus é. A Bíblia fala que Deus é dono do ouro e da prata, sim ou não?
A Bíblia fala que Deus, Ele é criador e dono de todas as coisas. E a verdade é que isso Ele quer passar para os filhos dele. E todos os filhos deles que estão envolvidos, que também recebam esses benefícios do Senhor. Só que a verdade é que para nós conhecermos e nós entendermos o que verdadeiramente é isso, e o que verdadeiramente é o Espírito Santo nos ungir, nós precisamos conhecer, buscar as Escrituras e o que significa isso. Nós entendemos que o próprio Jesus foi ungido por Deus, e é isso que ele está falando aqui. E nós consequentemente também fomos ungidos por Deus. Mas a verdade é que nós somos ungidos por Deus e temos o Espírito Santo dentro de nós. Só que nós precisamos começar a compreender como que isso pode transformar a nossa vida, para que consequentemente nós possamos transformar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão perto de nós. Porque se nós não entendermos isso, nós iremos viver presos pelo inimigo e não vamos conseguir receber benefícios de Deus. Se nós não crescermos em sabedoria, entendimento, em conhecimento daquilo que Deus quer que a gente tenha, nós viveremos a vida inteira preso. Como algumas pessoas dizem, nós iremos até para o céu, mas nós viremos viver o inferno na terra. E a verdade é que Deus não quer que nenhum dos filhos dele e ninguém que está próximo aos filhos dele, os nossos familiares, vivam o inferno na terra. Mas a verdade é que a Bíblia fala que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento, falta de entendimento. Ou seja, perecer é o que? É sofrer. É passar por situações que eu e você não queríamos. E pior de tudo, não conseguimos entender e compreender as situações que nós estamos passando. E consequentemente nós vivemos sempre na mesma vida, na mesma situação e com os mesmos problemas. Irmãos, se nós estamos passando anos e anos com os mesmos problemas, nós precisamos compreender que nós não estamos evoluindo, nós não estamos crescendo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo antes da ceia, ele fala algo incrível, ele fala: examine o homem a si mesmo. Será que nós temos examinado a nós mesmos para ver se verdadeiramente nós estamos evoluindo com Deus e crescendo com Deus? Porque se nós não conseguimos compreender e entender isso, a verdade é que é bem provável que nós não estejamos crescendo e evoluindo. E o problema de nós não evoluirmos é que nós iremos continuar vivendo de uma maneira que nós não queríamos por falta de entendimento. Ele diz: o Espírito Santo nos ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, da vingança do nosso Deus. Aí ele começa a falar algo incrível, a consolar os tristes, acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. Ele começa a fazer uma comparação sobre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E a todo momento ele está falando: aquilo que é bom, ele pode ser conquistado e usado através do Espírito Santo, e aquilo que é ruim você não vai conseguir se você não entender aquilo que o Espírito Santo pode nos proporcionar. Só que a verdade é que a maneira que Deus quer nos transformar não é a maneira que nós queremos, e esse que é o problema. Nós queremos ser transformados por Deus, nós queremos conhecer Deus. Pode olhar aqui para mim, ó. Nós queremos conhecer a Deus, nós queremos entender Deus, mas o problema é que nós não entendemos o processo dessa mudança e o que Deus quer fazer. Porque a primeira coisa que eu quero falar hoje, para que você entenda, é que a maneira que Deus quer nos mudar não é a maneira que você acha que deve ser. É a maneira que Ele escolher para que nós precisamos ser mudados. Vou repetir. A maneira que Deus quer nos mudar nunca vai ser a maneira que eu e você queremos. Vai ser a maneira que Ele quer, para que nós possamos ser transformados verdadeiramente. Porque a verdade, se fosse a maneira que nós queríamos ou da maneira que nós desejamos, é bem provável que nós já teríamos crescido e evoluído um pouco. Mas o problema é que nós não temos uma submissão e obediência à palavra de Deus, e por isso nós não somos transformados. E consequentemente as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, não são beneficiados pela nossa falta de transformação. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós conhecemos o Espírito Santo, nós conhecemos Deus.
Às vezes as pessoas não conseguem, eu vejo as pessoas no louvor aqui não conseguindo contemplar e aproveitar a presença de Deus. Se visse um presidente aqui dos Estados Unidos, de algum país importante, a verdade é que a maioria de nós íamos se comportar de maneira diferente. Nossa, o presidente dos Estados Unidos veio aqui na comunidade vivendo em amor, sim ou não? Podia vir até repórter, podia vir várias pessoas para poder honrar a presença, ou muitas vezes honrar a presença dessa pessoa que nós não conhecemos, não acompanhamos a vida, mas porque ele tem um cargo e uma autoridade que a humanidade considera importante, todo mundo automaticamente considera aquilo importante. Mas a verdade é que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, todos os domingos está aqui. Mas como eu e você honramos isso? Como eu e você damos valor a isso? A verdade é que o nosso valor sobre a presença de Deus às vezes não consegue ser contemplado pela falta de entendimento que nós temos dele, porque nós não conseguimos compreender quem verdadeiramente ele é. Esses dias eu estava tentando meditar nessa palavra Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De todos os reis da terra, ele é acima de todos, e de todos os senhores, ele é acima de todos. E muitas vezes eu e você não conseguimos contemplar e usufruir da presença dele, daquilo que ele quer fazer em nós e daquilo que ele quer modificar em nossas vidas. E o problema é que aquilo que nós não conseguimos entender de Deus para nos transformar acaba afetando todas as pessoas que estão ao nosso redor, que estão muitas vezes precisando que eu e você seja verdadeiramente transformado para que eles possam ser beneficiados. Você precisa entender que além da sua transformação que Deus quer fazer dentro de você, ela não é só para você, ela é para as outras pessoas, e muito mais para aquelas que estão próximos de você e que vivem o dia a dia com você. E você precisa entender que esse é o reino de Deus. Nunca vai ser para nós, vai ser para nós também, mas sempre para os outros, aleluia. Estão comigo, igreja? Abre comigo Mateus capítulo 10. Santo tu és. Glórias a ti, Senhor. Mateus capítulo 10, primeiro livro do Novo Testamento, começando no versículo 34 ao 39, nós vamos ler. Todos acharam, amém? Ele diz assim, Jesus está falando: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim por dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Aleluia. É forte essa passagem, né? Forte, né? Só eu que acho forte aqui. Jesus fala: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Sendo que um dos nomes dele é príncipe da paz, sim ou não? E aí ele começa a fazer um confronto aqui. Ele fala: porque eu vim trazer dissensão, ou seja, divisão. O pai, a filha, sua mãe, a nora, a sogra. Ou seja, ele está falando sobre uma dissensão, sobre um problema, sobre os familiares e as pessoas mais próximas. E aqui eu quero que, quem que aí quer ter problema com familiar, levanta a mão. Quem quer ter problema com familiar? Ninguém quer ter. E agora, por que Jesus ele fala algo tão forte para nós e tão íntimo? E ele fala: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Nós precisamos entender o que Jesus quer nos ensinar e o que Jesus quer falar para nós. Porque a verdade é que o Evangelho, ele é a luz do mundo, sim ou não?
Ele é a luz, a pura luz. É a essência de Deus mais pura que existe, é o Evangelho. E quanto mais perto nós estivermos dele, quanto mais transformados nós estivermos diante de Deus e por Deus, irá causar conflitos. E é necessário que isso aconteça, porque depois da guerra verdadeiramente vem a paz. Eu não estou falando para você criar conflito, mas a verdade é que a bondade e o amor de Deus e buscar o Senhor Jesus vai automaticamente gerar algo ao nosso redor. Nós estamos no mundo espiritual e esse mundo espiritual vai reagir. E a verdade é que a nossa natureza, quanto mais ela for transformada, mais nós iremos transbordar isso para as outras pessoas. Só que a verdade é que o amor de Deus, a essência de Deus e a transformação de Deus verdadeira, ela precisa vir de uma maneira que muitas vezes não é aquilo que nós queremos. E por falta de compreensão e entendimento daquilo que Jesus está falando aqui, do que verdadeiramente transforma o homem, como transforma o homem, nós evitamos isso para que nós possamos ser transformados. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia fala todas as coisas, é exatamente todas as coisas. E quanto mais eu e você conhecermos e entendermos o Senhor, mais Ele vai querer que eu e você coloque Ele em primeiro lugar. E a verdade é que a Bíblia diz algo que é incrível. Ela fala assim: a lei de Cristo é essa, que carreguei a carga uns dos outros. Às vezes a gente fala, Jesus não deu lei, Jesus deu lei. A Bíblia fala, a lei de Cristo é essa, que nós carreguemos a carga uns dos outros. Então a verdade é que nos nossos ambientes mais próximos, é isso que Jesus está falando, onde eu e você temos mais intimidade com as pessoas, onde que eles vão conseguir ver aquilo que muitas pessoas não conseguem ver. Muitas pessoas não conseguem contemplar, e aí que existe um confronto de um verdadeiro cristão, de que está se transformando e que vai continuar se transformando, porque a verdade é que as pessoas mais próximas de nós, que muitas vezes vão ser usadas para nos confrontar. E aí Jesus nos ensina que nós devemos carregar a carga dessas pessoas e devemos amar essas pessoas. Jesus fala que os nossos familiares são as pessoas que nós temos mais facilidade de amar. É simples nós entendermos isso. Os nossos familiares são as pessoas mais simples de nós amarmos. Na grande maioria das vezes, vamos se dizer. Porque existem pessoas que não têm talvez essa facilidade por algum motivo específico. E por eles serem as pessoas que nós temos mais facilidade de amar, nós precisamos compreender que é através dessas pessoas que Deus vai começar a gerar um amor genuíno dentro de nós. Através dessas pessoas que nós iremos transbordar, porque se você não consegue amar na dificuldade o seu familiar, ou quando ele te confronta, ou quando ele faz algo que você não gosta, sendo que é uma pessoa que você, por natureza humana, você tem facilidade de amar, como que nós conseguiremos amar o nosso próximo? Às vezes a gente sai para a rua e a gente quer amar as pessoas, mas a gente ainda não conseguiu nem amar as pessoas que estão próximo de nós. Nós não conseguimos nem verdadeiramente amar aqueles que por natureza, verdadeiramente a gente já devia estar amando. Porque quando essas pessoas fazem algo que nós não gostamos, ou da maneira que nós não gostamos, nós às vezes até agimos como se não fôssemos cristãos. E nós não conseguimos fazer com que o cristianismo cresça nessas pessoas. E a verdade é que quando dizem que o primeiro ministério é a família, é justamente isso. Porque Deus, Ele é acima de todas as coisas, mas a família é onde Deus vai nos forjar para que nós possamos verdadeiramente amar as pessoas, para que nós possamos transbordar para aqueles que são de fora. Se você falar para mim que você ama alguém que é de fora e você não consegue amar as pessoas que estão próximas de você, a verdade é que isso não é verdade. Porque Jesus, quando Ele está falando que Ele veio trazer a espada, é justamente isso. A luz que está em você vai conseguir fluir e crescer, e quanto mais ela crescer, vai gerar confusão.
E quanto mais confusão gerar, o amor ele precisa ser aperfeiçoado nessas situações. Só que a verdade é que nós, quando gera confusão, conflito, algo que nós não queríamos, nós não conseguimos produzir o amor, aquilo que Jesus quer. Por quê? Porque nós não estamos em constante relacionamento com o Espírito Santo. Irmãos, se nós queremos crescer em um amor, seja família, a verdade é que isso nunca vai ser reproduzido e crescido se não for através de Isaías 61 que eu li para você. O Espírito Santo está sobre nós e essa capacidade é dele, não nossa. A capacidade de fazer amar da maneira que Deus quer é de Deus e não nossa. Amém? Nós fazemos com que os conflitos das nossas casas, da nossa vida, faz com que a gente não flua em Deus. Irmão, eu quero que você entenda algo que Jesus estava ensinando aqui. Você precisa começar a verdadeiramente entender o propósito da sua família, que precisa servir ao Senhor. E aqueles que necessitam da graça e do amor que você conheceu. Você é a luz, você é a opção que eles têm para conhecer o Deus e ter a vida eterna. Você consegue entender o quão importante é isso? Você começa a entender que Deus ele se revelou a você, e você na sua casa é a luz para poder ser transformado por Deus, para que eles possam começar a ver Jesus em você, para que eles possam começar a buscar o Senhor, para que eles possam começar a entender ao Senhor, para que eles possam verdadeiramente fazer com que a sua família seja a família que Deus sempre sonhou. Irmão, você já parou para pensar como que Deus ele sonha e imagina na sua família? Você acha que Deus queria que a sua família tivesse a bagunça que ela está hoje? Você acha que Deus, quando Ele criou você e Ele te colocou no mundo, e Ele escolheu a família que você ia viver, Ele escolheu o seu pai, Ele escolheu a sua mãe, Ele escolheu tudo, você não teve direito a escolher? Você já parou para pensar nisso? E às vezes a gente reclama, eu não queria viver aqui, ou eu não queria morar nesse lugar, e sendo que Deus escolheu. Ele escolheu quem seria o seu pai, Ele escolheu quem seria a sua mãe, Ele escolheu quem seria os seus irmãos. As nossas gerações são escolhidas por Deus, não somos nós que escolhemos. E a verdade é, o que nós precisamos entender é porque Deus nos escolheu naquele lugar. Nós precisamos começar a compreender, entender, porque Deus ele nos colocou neste lugar. Não adianta a gente tentar lutar contra aquilo que é soberania e é escolha de Deus. Reclamamos de situações em nossas vidas, e é por isso que nós não conseguimos compreender aquilo que pode ser reproduzido naqueles que Deus escolheu. Irmão, seu pai pode ser quem ele foi, sua mãe pode ser quem ele foi, seus irmãos pode ser quem ele foi, mas a verdade é que teve alguém que escolheu ele, foi Deus. Foi Deus. E isso é inegável, foi Ele que escolheu, mas existem coisas que Deus escolhe que nós não temos domínio, nós precisamos entender. Nós precisamos entender e compreender. Santo Tu és, Senhor. E é sobre essa falta de negação que nós temos às vezes de conseguir compreender as pessoas que estão ao nosso redor, que nós não conseguimos ver como Deus vê as coisas. Porque o grande objetivo de Deus é que você não veja o seu pai, porque ele te abandonou durante a sua infância inteira, sua adolescência. Mas que você comece a compreender o real motivo de todas as circunstâncias. Quem aqui já parou para conversar com o pai e com a sua mãe para entender como que foi a vida dele? Você já sentou alguma vez e parou para conversar com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus avós, para ver verdadeiramente como que eles viveram a vida dele, ou por que eles são da maneira que eles são, e por que eles agem como eles agem? Eu comecei a pensar sobre isso esses dias, e sobre como as pessoas viveram, os nossos avós, as nossas mães, eles viveram numa época totalmente diferente.
Eles não viveram e nós não conseguimos compreender tudo aquilo que eles viveram. E a verdade é que se Deus não nos revelar, ou se um dia eu não sentar para conversar com alguém, com meu pai, com a minha mãe, com os meus avós, com os meus irmãos, ou seja, para tentar entender algumas coisas que verdadeiramente eles viveram, nós nunca conseguiremos compreender. E nós iremos colocar a culpa em várias situações. Irmãos, se nós pararmos para analisar, gerações passadas não teve a mesma facilidade que a nossa. A facilidade de informação, de entendimento, de compreensão. Hoje nós temos uma facilidade que várias gerações não tiveram. E muitas vezes a gente acaba culpando os nossos parentes porque eles não são da maneira que nós achávamos que eles deveriam ser. Porque a verdade é que nós não conseguimos compreender e conhecê-los verdadeiramente. Nós precisamos começar a conhecer as pessoas para começar a entender aquilo que acontece verdadeiramente. Santo tu és, Senhor. Irmão, Deus ele é atemporal, Ele sabe porque os nossos parentes são da maneira que eles são. E a verdade é que Deus ele quer que a gente compreenda e entenda porque eles são daquela maneira. E que a gente possa agir para ajudar a maneira muitas vezes incorreta que eles são, ou da maneira incorreta que eles vivem. Deus ele quer que eu e você comece a compreender as pessoas da maneira e da verdade que eles realmente são. Vocês estão comigo? Sim ou não, irmãos? Santo tu és. Santo tu és. Isso que eu estou te falando é realmente importante. Uma vez quando eu comecei a sentar com a minha mãe para poder conhecer ela é uma pessoa de 62 anos, ela viveu 62 anos, então imagine o tanto de coisa que ela já não viveu. Então quando você começa a sentar e eu comecei a perguntar para ela como que foi a adolescência dela, como que foi a juventude, como que foi a vida dela, eu comecei a compreender coisas que eu não conseguia entender se eu não parasse para conversar com ela. Eu poderia pensar em várias coisas de várias maneiras e poder crucificá-la em coisas que talvez eu não entendia. Mas quando você começa a entender e ver, você começa a ver como Deus vê as coisas. Amém? Santo tu és. Eu me lembro que quando eu me converti, minha mãe tem 30 e poucos anos de conversão. E eu comecei a confrontar ela, porque eu comecei a ter mais conhecimento que ela. E eu falava, mãe, porque comecei a confrontar, falando, mãe, você tem que buscar mais, você tem que, sabe, cobrando. Aí o Espírito Santo falou uma vez para mim, ele falou, Tiago, santo tu és, Senhor. Por que você está fazendo isso com ela? O Espírito Santo falou assim para mim. E se não fosse a fé dela, você nem teria me conhecido. Existem mães que oram aqui, e é a sua oração que vai transformar a sua família. É a sua compreensão, é o seu entendimento. O Espírito Santo começou a me constranger. Ele falou, Tiago, olha para a fé dela. Olha a fé que ela teve até hoje. Nós somos em 4 filhos, 4 se desviaram. Nós fomos usar droga, sair, fazer várias coisas no mundo. E aí eu em oração, um dia o Espírito Santo falou, Tiago, honra as coisas pequenas. Honra primeiro aquilo que ela fez por você, para que depois você possa entender e começar a ajudá-la de maneira positiva e não negativa. Porque a verdade é que nós só queremos imputar e colocar nas pessoas as coisas da maneira que nós queremos. Mas Deus ele quer fazer a gente enxergar como Ele enxerga. E essa é a beleza e a maneira de Deus transformar verdadeiramente. E hoje, para a glória de Deus, eu leio a Bíblia com a minha mãe quase todas as noites. Aleluia, Senhor. Santo tu és, Senhor. E eu comecei a compreender e entender que é isso que Deus quer de nós.
Ele quer que nós possamos ajudar as pessoas da melhor maneira possível e nós possamos se colocar no lugar das outras pessoas. Nós não sabemos se colocar no lugar das outras pessoas. Nós não conseguimos, nós só queremos viver da maneira que nós queremos e fazermos da maneira que nós queremos. E é por isso que nós não conseguimos compreender o geral que Deus compreende. Nós só conseguimos ver a situação, nós só conseguimos ver a circunstância. Nós não conseguimos ver os problemas que muitas pessoas passaram para poder chegar na situação que ela está. Irmãos, eu era ateu, eu não acreditava em Deus. E eu xinguei a Deus várias vezes. E a verdade é que muitas pessoas que me vissem podiam olhar para mim e falar: meu, esse cara nunca vai conhecer a Deus. Esse cara nunca vai entender a graça de Deus. Aleluia, Senhor. Mas a verdade é que Deus, Ele sempre olha de maneira diferente. Ele sempre vê as coisas de maneira diferente. E é justamente essa maneira que Deus quer que a gente olhe para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão próximo de nós. Nós só conseguimos ver o lado negativo das coisas. Existem pessoas que só conseguem ver o lado negativo da coisa. Por que nós não conseguimos enxergar o lado positivo? Porque a verdade é que o lado positivo ele consegue ser enxergado através dos olhos de Deus. O lado positivo das pessoas ele consegue ser enxergado através do Espírito Santo. Santo Deus. Se Deus não tivesse enxergado Danilo da maneira que ele era, nós nunca teríamos essa igreja. Irmãos, existe muito mais coisa boa nas pessoas que estão perto de nós e dos nossos familiares daquilo que a gente possa imaginar. Existem circunstâncias, situações que levaram as pessoas a viver nessa prisão. Mas o Espírito Santo, Ele quer fazer com que a gente use isso que Isaías diz para nós fazermos. Que o Espírito Santo, Ele vem para quebrar todas as prisões. Ele vem para tirar todas as amarras que estão em nós. Irmãos, eu e você não vivemos e não nascemos para vivermos amarrados. Aleluia. Nós vivemos para sermos libertos. Libertos e livres. Jesus diz que é algo incrível. Ele diz: a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, quando Jesus está falando sobre a liberdade, Ele não está falando uma liberdade que é 50%, Ele não está falando uma liberdade que é 60%, Ele está falando uma liberdade que é 100%. Existe uma liberdade que nós temos em Deus que ela é 100%. E ela vai ser provada e ela precisa ser crescida. E a verdade é que as pessoas que mais podem nos provar é justamente as pessoas que estão mais próximas de nós, as pessoas que têm mais intimidade. Aleluia, Santo Deus. Irmãos, são essas pessoas que Deus vai começar a nos moldar verdadeiramente no amor, a fazermos nós crescermos e entendermos aquilo que Ele quer fazer com que eu e você entenda. Santo Tu és. Santo Tu és. Porque a verdade é que Jesus, Ele quer algo que é além disso. Porque Ele fala uma parte em Mateus, que Ele fala: se você ama aqueles que vos amam, que recompensa você terá? Ele fala: você é igual ao fariseu, você é igual ao saduceu. Qualquer pessoa consegue amar alguém que ama, principalmente o familiar. Mas Jesus fala: mas eu espero de você coisas melhores. Irmãos, então se a gente está barrando naquilo que Jesus falou que era simples, que era amar as pessoas que estão próximas de nós, como nós conseguiremos quebrar a barreira para poder conseguir amar alguém que está longe de nós, ou que nós não conhecemos? Aí você pergunta para mim e me fala: Tiago, mas que benefício eu terei? Irmãos, o amor tem todos os benefícios que nós precisamos, amém? Santo Tu és. Deus, Ele quer que aquilo que nós entendemos e aquilo que nós conhecemos possa ser passado para as pessoas, possa ser fluído para as pessoas. Abre comigo 1 Timóteo capítulo 3. Santo Tu és, Senhor.
comecei a compreender e entender que muitas vezes os nossos familiares não conhecem a Jesus, porque muitas vezes nós não estamos se parecendo nada com Ele. Nós não estamos se parecendo com Jesus, então por que que os nossos familiares vão olhar para nós e falar: eu quero, o que essa pessoa tem? Por que que ele é assim? Nós estamos muito longe muitas vezes daquilo que Deus tem de nós. Em 1 Timóteo no capítulo 3, aqui o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo sobre bispos e diáconos, mas eu quero que você entenda algo. No versículo 2 ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Só até aí. Mantenha aberto aí que a gente vai ler uma outra parte. O apóstolo Paulo fala aqui uma das exigências para alguém ser bispo, pastor, presbítero, na verdade, ou seja, tem uma autoridade na igreja. Ele fala que governe bem a própria casa e que os filhos dele sejam sujeitos ao Senhor. Isso é uma exigência, e eu comecei a pensar e tentar entender por que Deus exigia que alguém que viesse ter um ministério tivesse os filhos sujeitos a ele, ou seja, em submissão e entendimento ao conhecimento de Deus. Irmãos, a verdade é que Deus, quando Ele nos faz conhecê-lo, Ele quer que toda a nossa casa comece a compreender e entender aquilo que Deus tem, que conhece. E a verdade é que se um homem, dono de uma casa com a sua mulher e com os seus filhos, que ele não consegue fazer com que aquela casa tenha submissão, que aqueles seus filhos não tenham submissão, ele não tem direito de poder ser um líder na igreja. Porque a verdade é que eu comecei a entender que essa pessoa não foi transformada verdadeiramente. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Porque alguém que verdadeiramente conhece ao Senhor vai conseguir reproduzir a sua mulher e aos seus filhos aquilo que ele entende. E se ele não consegue reproduzir, se ele não está na maturidade ou da maneira que Deus queria, amém? Ele não consegue reproduzir, ele não consegue. Por quê? Porque palavras só não consegue transformar as pessoas, são atitudes. Então se alguém que tem filhos, você pode ensinar qualquer coisa para o seu filho, irmão. Se a sua atitude for diferente, o filho vai fazer aquilo que você faz. Santo tu és. E ele diz a mesma coisa para os diáconos. Ele fala: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e a sua própria casa. Irmão, o que eu quero que você entenda é que todos nós temos um sacerdócio. Nós temos um sacerdócio em Deus. E todos nós temos responsabilidade nesse sacerdócio. Muitas vezes a gente acredita que só quem é líder tem responsabilidade. A verdade é que a nossa família, se nós somos a luz, nós somos os sacerdotes daquela casa. Nós temos a responsabilidade de repassar o evangelho para aquelas pessoas. E a verdade é que nós temos a responsabilidade de sermos transformados por Deus, para que aquelas pessoas possam ver Jesus em nós, para que elas possam ser transformadas verdadeiramente. Santo tu és, Senhor. E o grande problema é que nós não vivemos o nosso sacerdócio na nossa casa. Se nós somos filhos, se nós somos pais, se nós somos avós, nós não conseguimos viver verdadeiramente o sacerdócio. E o problema é que nós não conseguimos entender o quão aos olhos de Deus isso é ruim para nós.
de nós não conseguimos conhecer e crescer no conhecimento de Deus, para que as pessoas que estão mais próximas de nós comecem a surgir dentro dela uma necessidade, uma vontade de verdadeiramente conhecer a Deus e entender quem Deus é. Irmão, existe uma responsabilidade grande em nós, porque eu não sei como que é na sua casa, mas se Deus te escolheu, se sua família inteira é convertida, mas existe uma responsabilidade em nós, na nossa família, o nosso sacerdócio, para que essas pessoas venham conhecer ao Senhor. E a verdade é que se nem mesmo você conhece ao Senhor, como essas pessoas vão conhecer ao Senhor? Se nem mesmo você consegue compreender ou buscar ou querer conhecê-lo ou entendê-lo, como que essas pessoas vão conhecer ao Senhor? E aí a gente começa a entender o quão nós somos prejudicados por não começarmos a entender e conhecer ao Senhor. Porque a verdade é que o principal objetivo de Deus é que você possa ter uma vida na sua família em paz e em ceias que sejam dignas de uma família verdadeiramente de Deus. Santo tu és. Irmãos, eu lembro um dia que eu estava na casa da minha tia, e eu acho que foi na virada de ano, não sou muito bom de data. E aí nós estávamos louvando ao Senhor naquela sala, toda a minha família. Santo tu és, Senhor. E aí nós louvamos ao Senhor, minha tia canta, meu tio canta, eles tocam. Nós começamos a fazer um culto em família. Santo tu és. E eu comecei a olhar para aquela situação, e o Espírito Santo falou para mim: Tiago, eu queria que as famílias, os meus filhos e aqueles que conhecem a mim, vivessem dessa maneira. Irmão, você já pensou para parar? Que maravilhoso, em vez de você ter briga e todas as confusões que você tem na sua família, no momento de um almoço, de um jantar, vocês colocarem um louvor, começarem a adorar ao Senhor. Santo tu és. Só que a verdade é que para que isso aconteça, precisa que alguém lute e batalhe para que isso aconteça. Santo tu és, Senhor. Deus, Ele quer quebrar tudo que existe em nossas vidas, irmãos. Tudo que existem nas dificuldades, nos nossos conflitos familiares. Esse é o sonho de Deus. Mas a verdade é que se esse não é o seu sonho, se você não luta para isso, como que Deus vai fazer com que isso seja realizado? Se você não tenta, se você não quer, se você a todo momento está pensando em desistir, se você nem ao menos acredita que o Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tem poder em fazer isso na sua família, como que Deus vai fazer? Se nós não temos fé, se nós estamos a todo momento deixando com que as circunstâncias, com as situações tenham mais poder do que o Deus que nós servimos, aleluia. Porque a verdade é que Deus, Ele é Deus quando nós fazemos com que Ele seja verdadeiramente quem Ele é. Agora, se eu e você não confiamos, não acreditamos e não buscamos para que isso seja uma realidade, como que a gente vai fazer que isso aconteça? Santo tu és, Senhor. Às vezes a gente tem uma ilusão e a gente fala: eu estou indo e Deus vai fazer a obra. Irmãos, Deus, Ele quer mudar você, aleluia. Deus, Ele quer transformar você, Ele quer fazer a obra em você. Você não consegue enxergar o quanto você está longe daquilo que Deus fala que é, ou daquilo que Deus quer de você. Será que só eu, quando eu olho para Deus, quando eu olho para as Escrituras, eu falo: Deus, quão longe eu estou de você, quão longe nós estamos, aleluia, Senhor. Irmãos, enquanto eu e você não criarmos esse sentimento, nós iremos viver nas migalhas de Deus. Deus, Ele não quer que a gente fique vivendo das migalhas. Jesus, Ele prometeu uma vida abundante para nós. E essa vida abundante é para aqueles que querem ser transformados e transformar verdadeiramente. E a verdade é que você só diz que quer ser mudado e que quer transformar a sua família quando você tem atitude, quando você faz. Porque você abrir a boca e falar: Deus, muda a minha família, e você não faz nada, a verdade é que isso daí vai durar anos e anos.
Só que tem coisas que Deus ele quer fazer muito mais rápido, mas nós precisamos estar maduro. Nós precisamos estar bem. Aleluia. Santo Deus. Porque a verdade é que até numa conversão pode haver confusão. Por isso que Deus quer nos amadurecer. Deus ele quer fazer com que eu e você cresça. Ele quer fazer com que as nossas gerações conheçam Ele. Que as gerações depois de você, os seus filhos, conheçam o Senhor. Irmão, será que da maneira que nós vivemos hoje, nós temos autoridade, ou conseguimos passar verdadeiramente para as pessoas que estão próximas de nós, para as crianças que nós amamos o Senhor, que nós conhecemos o Senhor? Será que as crianças, na ingenuidade dela, elas conseguem ver que de repente você é um cristão, você ora, você lê a Bíblia, você é alguém que busca ao Senhor? Como será que as pessoas que estão próximo de nós nos veem? Será que nós temos reproduzido? Será que nós temos essa capacidade de conseguir reproduzir para a geração seguinte aquilo que Deus tem implantado em nós? Irmãos, porque a verdade é que se nós não temos essa capacidade e nós estamos criando alguém, a verdade é que essa pessoa vai se desviar. É fato. É a regra básica. Você não está transformado, você não está crescido, você não está envolvido com a palavra de Deus. Como você vai conseguir passar para alguém isso? Às vezes a gente quer tentar passar coisas que é totalmente contra a lógica racional. Nós queremos que os nossos filhos sejam filhos de Deus, mas nós não somos homens e mulheres de Deus. Nós queremos que os nossos filhos façam coisas para Deus e sejam pessoas boas, e não se envolvam com coisas erradas quando nós estamos envolvidos com coisas erradas. Nós pensamos em reproduzir algo que nem mesmo nós fazemos. Aleluia, Senhor. Às vezes isso parece um absurdo, mas é tão comum a gente fazer isso. É tão comum a gente querer que as pessoas façam aquilo que nem mesmo nós fazemos. Jesus falava com os fariseus e com os saduceus que eles eram hipócritas. Ele falava: seus hipócritas, vocês querem colocar um jugo sobre ele que nem vocês conseguem fazer? Santo tu és, Senhor. O que eu quero que você entenda essa noite é que nós temos um sacerdócio, amém? E esse sacerdócio é dentro da nossa casa. Irmão, se santifica a sua casa com oração. Se santifica, que Deus quer usar a sua vida para transformar ela, e você não faz aquilo que Deus quer, e essa pessoa vai viver eternamente no inferno. Eu estou falando de probleminha que a gente passa no dia a dia, eu estou falando eternamente no inferno. Você consegue ver essa comparação? É porque a gente não consegue muitas vezes entender a eternidade, o que Deus está querendo fazer, que a gente às vezes fica preso nos nossos problemas e a gente não consegue conhecer o Senhor. Irmãos, quando nós estamos falando do Senhor, nós estamos falando de eternidade. Nós não estamos falando daquilo que vai passar 70, 80 anos, nós estamos falando de algo eterno. Você consegue ver a responsabilidade que você tem de poder proclamar o Evangelho? Existe uma responsabilidade que cai sobre você, amém? É por isso que muitas vezes a gente não consegue sair do nosso mundinho, da nossa situação, porque existe uma responsabilidade tão grande sobre nós e nós estamos preocupados com coisa tão pequena. Deus ele está querendo transformar a gente para fazer coisas tão maiores entre as nossas famílias, entre as pessoas que estão perto de nós, mas nós estamos preocupados com coisas pequenas e nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está querendo nos mostrar. Santo tu és, Senhor. Glórias a ti. Se coloque de pé, irmão.